Bom dia! Vamos chegando, bom dia! Bom dia, Luciana, bom dia, Gabi. Bom dia, Marta. Vamos chegando. Gabi tá com cafezinho, tô com a água aqui. Já tomei meu cafezinho. Vamos chegando para conversar sobre esse autoencontro com a vulnerabilidade. Gostou do look, Gabi? Obrigada. Semana passada eu tinha programado falar sobre esse tema, conversar. Muita gente me mandou mensagem. Fiquei muito feliz de saber que as pessoas sentiram falta, né? Bom dia, Jana, chega aí. E não foi possível, acredito que a maioria que está chegando aqui saiba, mas também aqueles que vão assistir depois a gravação dessa live. Não foi possível realizar porque a minha filha, uma das bebês, estava doente. Clarinha ficou com uma infecção urinária, foi uma semana assim, muito intensa. E eu fiquei refletindo como a semana passada foi praticamente o exercício, a vivência prática desse encontro, autoencontro com a vulnerabilidade. Eu tive muitos encontros com as minhas vulnerabilidades na semana passada, assim, praticamente todos os dias da semana. E isso me fortaleceu, isso me deu ainda mais possibilidades de estar aqui com vocês hoje para conversar sobre isso. Talvez a minha fala da semana passada, na quarta passada, para vocês terem ideia, eu cheguei a me arrumar quarta passada para estar aqui na live e quando eu tinha me arrumado, eu tinha pedido para o meu esposo, ia fazer uma live mais curtinha, né? Tinha pedido ao meu esposo para ficar meia horinha com a Clarinha para não ir logo para o trabalho. Tava arrumada e aí ela vomitou em cima de mim, né? Assim, acabou o look, acabou tudo. E eu falei, ai, não vou fazer live, não vou falar sobre isso hoje não, depois eu falo. E aí, tanto que eu acabei desmarcando a live, bom dia, G. Acabei desmarcando a live da semana passada, assim, já bem próximo do horário, né? Exatamente porque eu ainda estava pretendendo fazer e não foi possível realizar, como eu dizia aqui, porque eu estava no autoencontro real com as minhas vulnerabilidades. Então, só para que a gente possa dar um encadeamento, essa é a terceira live que nós fazemos numa certa construção, assim, de um raciocínio, né, sobre essa temática das idealizações, das vulnerabilidades. Então, nós começamos lá atrás falando sobre as armaduras. Eu comecei utilizando a fábula do cavaleiro preso na armadura e pedindo a vocês, inclusive, quem desejasse, para fazer essa investigação de cunho pessoal sobre do que a sua armadura é forjada, do que a sua armadura é constituída. Então, eu queria trazer primeiro alguns raciocínios que nós construímos juntos até aqui. Se tiver alguém que está chegando por primeira vez já nessa live, não tem problema algum. Quem também chegar direto nessa gravação, não tem problema algum, não vai ficar perdido. Mas seria interessante, depois dessa live, também resgatar as outras duas, porque vai dar mais substância, especialmente para quem estiver fazendo esse processo, né? De forma pessoal, de forma interna, não só escutando cognitivamente, mas investigando mesmo as suas questões. Então, um primeiro grande raciocínio importante aqui para a nossa construção e que vai ser base para o que a gente vai conversar hoje, da vulnerabilidade, do que a gente vai aqui mexer hoje, uma primeira premissa é perceber que todas nós mulheres, todos nós seres humanos que estamos hoje aqui caminhando pela Terra, temos uma armadura. Eu brinco com as minhas pacientes, né? Eu atendo homens também, mas eu sempre falo minhas pacientes porque a maioria é mulher. Então eu acabo preferindo me referir às mulheres. Mas tenho pacientes homens, acabei de atender um paciente homem agora mesmo, inclusive às 8 da manhã.
E eu digo assim, olha, não se engane com as pessoas que você observa por aí, mundo afora, que parecem equilibradas, com as suas questões resolvidas, especialmente nos âmbitos religiosos, purinho, purinho, assim, purinho mesmo, sem máscara, zerado de armadura. Eu, Larissa, não conheço ninguém. Então, por que isso? Porque quando nós somos crianças, chegamos aqui à Terra, né? Nascemos e vamos então começando a descobrir. A gente é criança e vai se situando no mundo, assim, vai percebendo o nosso cérebro vai se desenvolvendo vagarosamente, especialmente esse cérebro mais com mais recursos de cognição, de reflexão, que a gente chama de córtex pré-frontal, vagarosamente se desenvolve. A gente está muito mais centrado nas sensações, no corpo, nas impressões e com pouco recurso para organizar a experiência sensorial, a experiência fisiológica. Por isso que a criança está muito mais no mal-estar, bem-estar, mal-estar, bem-estar. Tô bem, tô mal, tô bem, tô mal, porque ela não tem esse modulador de tô mais ou menos, tô quase ficando bem. Ela tá chorando desesperada e daqui a pouco ela tá bem. Ou ela tá bem e daqui a pouco ela tá chorando desesperada. Porque ela não tem esse recurso ainda. Então, imaginemos nós, né, todos nós lá crianças assim na vida, na primeira infância, nesse período que vai do 0 aos 6 anos, e nós, com pouco recurso do nosso córtex pré-frontal, sentindo as coisas, captando as informações, registrando muita coisa, com pouca possibilidade de entender as variáveis das circunstâncias, mas captando muita coisa. Éramos ótimos observadores, mas éramos péssimos intérpretes. Nós, como crianças, isso a gente pode sim generalizar, não tínhamos condições de entender os bastidores dos nossos pais. Ainda que a gente fale, nossa, mas eu era uma criança muito madura para a época, eu era uma criança muito atenta, não tínhamos recursos para entender todos os bastidores do mundo adulto, da vida adulta. São muitas questões que envolvem uma mulher adulta, um homem adulto, a vida de ordem material, financeira. Então, o que vai acontecendo com essa criança que éramos nós? Nós queríamos, desejávamos, por uma questão instintual, nós trazemos essa necessidade de ser aceitos, amados, de pertencermos aos ambientes em que estivermos. Isso pelo próprio processo mesmo do desenvolvimento humano, para que nós pudéssemos ter mais condições de sobreviver em grupo, de forma gregária, nós tínhamos mais condições. Então a nossa tendência como humanos é sempre do pertencimento, da sensação de fazer parte de algo que é maior do que nós, que começa na família, se estende à escola, à socialização, aos amigos. Mas nós vivemos num mundo de seres imaturos. Nossos pais são imaturos, nossos professores eram imaturos, nossos colegas nem se fala, mais imaturos ainda, com um cérebro também em desenvolvimento. Então, olha quantos ruídos foram acontecendo, né? Por mais que os nossos pais, por exemplo, nos amassem profundamente, pelas questões deles, da falta de informação, das suas questões todas que nós estamos cansados de saber, não estamos aqui para julgar, nem passar pano para os nossos pais. Eles tinham as questões deles, como temos as nossas, mas qual que é o fato concreto disso? A mensagem que a criança que éramos foi recebendo muitas vezes era mais ou menos assim: para que eu seja amada, aceita, admirada pela minha mãe, pelo meu pai, pela minha professora, pela minha tia, eu preciso ser de tal forma. Ou eu não posso ser de tal forma. Eu sempre tenho que ser assim. Eu nunca posso tal coisa. Aqueles elogios que vinham com muita constância nos davam notícias do que estava sendo validado pelo outro. Então seria bom que eu fosse sempre dessa forma, seria bom que eu repetisse sempre esse padrão.
E aquilo que, às vezes, nem dito verbalmente, mas aquilo que gera para a criança um certo desconforto, uma sensação de desajuste, de não pertencimento, faz com que ou ela se rebele diante daquilo e às vezes vá para uma armadura ou para uma máscara muito extrema, no extremo oposto, ou que ela tente, ao invés de pertencer, caber. Caber, isso é um conceito da Brené Brown, caber é totalmente diferente de pertencer. A necessidade humana premente que todos nós temos, todas as crianças têm, é de pertencimento. No pertencimento, eu sou aceita, acolhida, como eu sou. Com as minhas partes brilhantes, admiráveis, e com aquelas partes que eu não dou conta, que são meio chatas, que são ranzinhas, mas eu pertenço a esse grupo, eu sou aceita dessa forma. Caber é uma outra experiência. Caber é aquela sensação que acredito que todos aqui já experimentaram, aquela sensação de ter que ficar um pouco, aquela roupa que não te cabe direito. Essa, por exemplo, aqui tá super confortável, um paninho super gostoso, mas todos já experimentaram aquela roupa que ou tá apertada ou tá pinicando. Temos que tirar partes nossas que a gente percebe que naquele grupo, que com aquelas pessoas, aquilo não cai bem. Então, toda vez que a gente tenta caber para se ajustar no grupo, nós estamos construindo a nossa armadura de defesa, a nossa máscara, a nossa persona, que tem exatamente o objetivo de sobrevivência, o objetivo gregário, de alguma forma sentir que eu sou aceito naquele grupo, mesmo que eu tenha que tirar umas partes minhas. Isso não é um processo consciente, isso é um processo inconsciente que todos nós passamos. Gabi perguntou aqui, e eu inclusive digo para os outros também ficarem bem à vontade para perguntar. Eu trouxe algumas perguntas que eu lancei ontem uma caixinha sobre a vulnerabilidade e estou com algumas perguntas também aqui para responder. Gabi perguntou assim: esse movimento de caber pode desencadear dependência emocional no futuro, Lari? Bastante, né? Bastante. É uma das causas da dependência emocional, porque nós vamos interpretando que o nosso valor não está em simplesmente ser. Eu vou interpretando que o meu valor não está em simplesmente ser a Larissa, do jeito que eu for, do jeito que eu sou. Eu vou interpretando que o meu valor está, por exemplo, em ser inteligente, que o meu valor está em ser bonita, que o meu valor está em algo que o outro atesta, que alguém que está de fora atesta, que eu dependo dessa fala do outro, eu dependo desse elogio do outro, dessa aprovação, desse olhar do outro. O que é tão importante para os pais a respeito disso? Muitas falas nossas que não têm essa intenção podem passar essa mensagem, né? Então, digamos assim, a minha filha outro dia queria ir para um aniversário aqui na vizinha com uma roupa que, do meu ponto de vista, não era a roupa mais interessante que ela tinha para ir para esse aniversário. Eu tinha uma infinidade de outras roupas que eu acho que seriam mais interessantes para ela usar. A forma como eu vou comunicar isso para a Marina, de 6 anos, vai interferir se eu estou colocando para ela a importância do olhar dela sobre ela, ou se eu estou colocando para ela a importância do olhar do outro sobre ela. Então, muitos pais, por exemplo, poderiam chegar para essa criança, né? Eu já escutei muito isso, de várias pessoas, e dizer assim: Marina, você vai com essa roupa? Ela queria botar uma roupa super velha, rasgada, porque ela queria vestir a roupa da Mulher Maravilha. Ela botou na cabeça que queria ir com essa roupa da Mulher Maravilha, mas assim, a roupa tava muito velha, muito velha. Eu falei, meu Deus do céu, me ajuda a lidar com essa situação. E eu fiquei, como conduzir isso? Porque se eu dissesse coisas assim: Marina, suas amigas todas vão estar com a roupa nova, com a roupa linda. Como que vai ser? Você vai chegar lá, vão olhar e falar: nossa, que menina com a roupa velha, essa menina... Isso são falas corriqueiras, eu já escutei várias mães falando isso.
E eu sei que não é por maldade, mas o que a gente não percebe? Que quando eu digo isso, junto eu estou ensinando a sua beleza, a sua validação, né? A Gabi trouxe aqui uma necessidade de validação. Isso, eu estou dizendo para ela. A sua validação não está em você, está no outro. Você depende da aprovação desse outro. Você depende de chegar nessa festa. Você estará bonita se você chegar nessa festa e todos disserem que você está bonita, né? Então, a Gabi trouxe aqui, essa menina não tem mãe, não? Pois é, bateu em mim isso, viu, Gabi? Eu falei assim, meu Deus, quando Marina chegar na festa, vão dizer, tá vendo aí, ó? Tem 3 filhas e não dá conta da mais velha. Tudo isso veio na minha cabeça. Mas, obviamente que hoje, pela caminhada toda que eu tenho de terapia, de supervisão, de leitura, não é que o pensamento não venha, esse pensamento cultural, eu tô mergulhada nisso também. Vem na hora, veio assim, nossa, ela não vai, na minha cabeça veio, ela não vai de jeito nenhum desse jeito pra festa. Por quê? Porque não tem a ver com o que vão pensar dela, tem a ver com o que vão pensar de mim enquanto mãe. Mas o que eu quero dizer pra vocês é que a gente tem formas de conduzir isso. Se eu fosse uma mãe que bancasse a filha ir lá com a roupa que queria, talvez eu nem precisasse intervir, talvez esse fosse até o caminho mais tranquilo, mas era muito pra mim. Então, eu, de um lado, eu poderia deixar ela fazer o que ela queria, com aquela roupa rasgada mesmo da Mulher Maravilha. Por outro lado, eu poderia dizer pra ela que a validação estava no olhar do outro, que o mais importante era o que os outros iriam achar, e eu peguei um terceiro caminho, que é o que eu dei conta de fazer no meu contexto, que foi dizer assim, filha, observa essa roupinha aqui, eu sei que você adora ela, mas por adorar você já usou tanto, 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 que olha como ela tá com esse rasgadinho aqui. Não é melhor você ir outro dia brincar com as suas amigas e botar essa roupa quando for todo mundo de fantasia? Tem também essa e essa roupas, que você já usou menos, que tá muito mais bonita para você ir para festa, que você também vai ficar confortável. O que você acha dessas outras possibilidades? Mas o cuidado que eu tive nessa situação com a Marina, querer ir para essa festa com uma roupa rasgada, a atenção que eu estava ali me trabalhando internamente era não deixar que as minhas defesas, que o meu lugar de vulnerabilidade, o meu lugar de desconforto, de possivelmente me sentir julgada por outras mães, não deixar que isso, que a partir disso, eu passasse para a Marina uma mensagem de que o mais importante é o olhar do outro. Então, o que eu me policiei? Em nenhum momento trazer essa mensagem de as suas amiguinhas estarão com roupas novas. O que vão pensar de você? O que vão dizer de você? Então, constatar o fato, como o Gabi falou aqui, ao invés de descarregar um juízo de valor. Essas frases e essas coisas que vêm na nossa cabeça e que tem uma carga cultural muito grande, que são frases prontas que a gente escutou e que a gente ainda escuta, que comparam, que trazem o tempo inteiro essa sensação de nossa, eu não serei aprovada, eu não serei bem vista. Isso vai gerando na criança, e isso aconteceu conosco quando éramos crianças, a sensação de desajuste, a sensação de não suficiência, a sensação que o cavaleiro preso na armadura vai descobrir ao longo do caminho da verdade, passando pelo castelo do silêncio, pelo castelo do conhecimento, de que ele construiu aquela armadura de um cavaleiro bondoso, gentil, amoroso, que salvava donzelas, que matava dragões, para proteger um garoto sensível, para proteger um garoto que não conseguiu se sentir ajustado entre os outros garotos, porque era diferente, porque gostava de ler, porque não queria matar animais. E para se defender dessa vulnerabilidade, dessa sensação de, nossa, eu não sou suficiente do jeito que eu sou, eu não sou amado do jeito que eu sou, então eu tenho que me adequar, então eu tenho que tirar partes minhas ou enxertar partes minhas. Toda vez que nós nos sentimos vulneráveis, fragilizados, envergonhados, aquele sonho que você... Conta pra mim se vocês já tiveram esse sonho. Eu tive muitas vezes na infância e vários pacientes relatam esse sonho
Vários pacientes, quando eu atendia crianças, relatavam esse sonho. Aquele sonho que você tá na escola e quando você se dá conta, você percebe que foi para a escola sem roupa. No caso das meninas, o maior relato é sem camisa. No caso dos meninos, o maior relato é sem short. Esse é o retrato da vulnerabilidade. Você se sentir a céu aberto, você se sentir despido. E diante disso, a nossa tendência é querer se defender, querer se proteger, construir uma armadura, construir uma máscara. Temos uma outra contribuição aqui. E também a criança poderia se sentir inadequada quando chegasse na festa e percebesse que as outras crianças estavam arrumadas. Isso também é um cuidado super importante, né? Então, assim, eu poderia ter deixado a Marina, para quem tá chegando agora, né? Era a Marina querendo ir para um aniversário aqui na vila. E até que não ia ser uma festa, nada assim, mas eu sabia que as crianças iam estar arrumadinhas. E ela queria ir com uma roupa rasgada porque ela botou na cabeça que ela queria ir de Mulher Maravilha. E quem não sabe, a Marina tem 6 anos. E o meu desejo ali era falar, não, você não vai com essa roupa, o que que vão pensar de mim? Vão pensar que eu não cuido de você, que eu sou uma mãe de 3 desleixada. E eu tentei, de alguma forma, que ela não fosse com aquela roupa, e por questões minhas, não questões dela. E, por outro lado, eu tentei não colocar para ela a importância de que isso estaria no olhar do outro. Mas essa contribuição aqui nos trouxe, a Lu, né, nos trouxe assim, olha, também poderia acontecer. De eu falar, não, vai com o que você quer, e ela chegar na festa e se sentir de alguma forma desajustada, ou alguém apontar, porque isso acontece, né? Às vezes a própria criança tá muito bem, tá muito confortável, e ela pode viver a situação em que alguém diz, nossa, você tá com a roupa rasgada? Por que que você tá com essa roupa? E aí vai depender também de como a autoestima dessa criança já está construída e constituída, o que já rolou nas experiências anteriores por ali, para que ela tenha condições de dizer assim, eu tô de boa, eu gosto dessa roupa, ou para que talvez ela se sinta desconfortável com aquilo. Então, o que trouxemos até aqui é um pouquinho do repertório que nós já construímos sobre esse tema. E agora eu queria aprofundar um pouquinho mais essa camada da vulnerabilidade. Eu não sei se vocês conhecem, quem aqui já leu Até Me Sinaliza, as obras da Brené Brown, eu gosto muito dela, e eu queria rapidamente trazer para vocês assim o ponto central da obra dela, que para mim, na minha terapia pessoal, no meu caminho, nos meus atendimentos, quem é paciente meu, tem paciente meu aqui, sabe o quanto eu já indiquei palestra dela, já li trechos, né? Porque para mim foi um marco assim no meu processo pessoal e agregou muito também na minha clínica, nos meus atendimentos, seja da psicoterapia, seja da orientação parental. Então queria trazer para vocês o ponto central, assim, descoberto por ela. Ela é uma acadêmica, né? Virou uma best-seller, uma palestrante conhecida, mas a Jana gosta também, né? Mas a Brené, ela é uma estudiosa, ela fez pesquisa científica, uma mulher incrível, mãe também, inclusive. A Jana também trouxe aqui uma coisa que eu fiquei pensando. Nós, enquanto adultas, pensamos o que as outras mães vão pensar. E aí entraria também o olhar do outro, das outras mães. Exatamente, Jana. Essa é a grande questão, né? E a grande questão é, quando eu me dou conta disso, porque vem no automático, né? Vem no automático, assim. E no meu caso, a vulnerabilidade é, como eu tenho 3, vão pensar, ela não está dando conta das 3 e largou de mão a mais velha, né? A minha sombra, o fantasma que vem ali é esse, que deixa aquele desconforto, aquela sensação de vergonha. E qual que é o grande lance? Eu preciso ter consciência de que é uma questão minha, como mãe. Porque se eu não tiver essa consciência, eu projeto a questão na criança. Então eu começo a achar que o problema é a Marina querer ir com a roupa velha. E o problema não é esse. O problema é o que isso aciona em mim. O gatilho que isso dispara em mim, nas minhas questões como mulher, como mãe, nessa cultura em que eu estou inserida, em que sim, as mães são cobradas, em que sim, ainda não aprendemos a sororidade e as mulheres falam mal umas das outras e cobram umas das outras e cobram perfeição umas das outras. Quando eu pego a questão para mim,
eu tenho mais recursos para beber uma água, né? Antes de... Tô vendo a criança escolhendo a roupa ali, beber água. Então vamos ver como lidar com essa questão que é minha, que não é da criança. A criança tá só escolhendo a roupa dela e o que isso aciona em mim é uma questão minha que eu preciso não projetar na criança, não colocá-la nesse universo em que o olhar do outro, a percepção do outro, o julgamento do outro é sempre mais importante do que estar simplesmente confortável, né? Sendo quem eu sou, vestindo o que eu desejo vestir. Então, queria trazer para vocês um pouquinho da Brené. Como que é a história da pesquisa da Brené Brown sobre a vulnerabilidade? Quando ela começa a pesquisa, né, ela é da área de ciência social, não, de serviço social, na verdade, lá nos Estados Unidos. E o grande objetivo dela era, assim, pesquisar pessoas de sucesso, pessoas líderes, pessoas que chegaram lá, pessoas que chegaram onde elas queriam chegar, seja num relacionamento bem-sucedido, seja na maternidade bem-sucedida, na empresa, várias áreas diferentes da vida. E ela fala, eu vou entrevistar as pessoas que chegaram lá, nesse lugar onde elas queriam chegar, que vivem uma vida plena, né? Que tem desafios, que venceram uma doença, qualquer coisa do tipo, mas que estão bem com elas, que estão numa escala, digamos assim, de satisfação com a vida. E ela falou, eu quero investigar, problematizar, descobrir, através da análise de conteúdo, através de entrevistas, como que essas pessoas venceram as suas vulnerabilidades. Como que essas pessoas venceram as suas fraquezas, como que essas pessoas venceram seus medos, suas fragilidades. Gente, olha que interessante, eu amo pesquisa científica, porque é sempre uma coisa assim, né? Você tem ali um problema de pesquisa que se transforma no meio do caminho por conta do que você vai encontrando. Isso é muito rico, isso é muito interessante. O que acontece no meio do caminho? Quando ela começa a entrevistar as pessoas, ela nunca tinha feito terapia, inclusive é importante registrar isso. Ela era alguém que se achava muito forte, muito decidida, muito bem resolvida, muito invulnerável, especialmente a questões emocionais, uma mulher de ciência, mãe forte, acadêmica. E aí, meu bem, ela começa a descobrir, a partir do que as pessoas estavam dizendo, essas pessoas bem-sucedidas, ela começa a perceber o seguinte, olha, meu bem, eu não venci a vulnerabilidade. A Brené Brown começa a escutar das pessoas. Foi através, quando eu fui pedir a minha esposa em casamento, essa mulher com a qual eu vivo há 50 anos, na verdade eu estava apavorado, na verdade eu estava com medo, eu estava com dor de barriga. E eu fiz o pedido mesmo assim. Não, quando eu me tornei o líder, o CEO de uma empresa multimilionária, não, eu na verdade não venci a minha vulnerabilidade, eu fui com a vulnerabilidade. Eu fui com o medo, eu fui com a vergonha, eu tentei várias vezes, errei, caí, não consegui e continuei. Não, na verdade, o nosso relacionamento bem-sucedido é um relacionamento em que a gente consegue dizer um para o outro sobre coisas que a gente se envergonha, sobre dores. A gente tem bastante intimidade, bastante amizade, exatamente por conta dessas vulnerabilidades. Quando a Brené Brown começa a escutar esses relatos, dá um tilt, dá um bug, uma pane no sistema. Ela relata, né, que ela fica tão mexida com aquilo, porque aquilo muda toda a lógica da pesquisa dela. E a Brené Brown vai fazer terapia. A Brené Brown vai fazer terapia. Bom dia quem tá chegando, bom dia Vivian, minha querida Lorena, bom dia. E ela vai fazer terapia porque ela fala assim... O mundo está ao contrário e ninguém reparou. Como assim? Eu quero descobrir como que essas pessoas venceram suas vulnerabilidades, como que essas pessoas ficaram tão fortes, tão líderes, tão senhoras de si, e elas estão aqui me contando que a vulnerabilidade é o diferencial delas.
que a vulnerabilidade ajudou, que a vulnerabilidade é o ingrediente, ela começa a perceber quando... eu já fiz análise de conteúdo também na faculdade, e você vai analisando, né, os padrões de resposta, os denominadores, como tem algo de matemática na análise de conteúdo, as palavras que se repetem, os temas que se repetem. E o grande tema que se repetia era a vulnerabilidade. A vulnerabilidade não como algo a ser descartado, escondido, mas como o grande diferencial dessas pessoas, os grandes líderes, as pessoas realizadas nas suas áreas profissionais, familiares, relacionais. Eram as pessoas que estavam em paz com a sua vulnerabilidade. Não eram as pessoas com as maiores armaduras, máscaras. Eram as pessoas que acessavam esse lugar mais difícil. E eu queria trazer um exemplo pessoal sobre isso, né? A Brené Brown, ela vai fazer terapia, inclusive, porque ela não costumava acessar suas vulnerabilidades, ela fugia desses lugares difíceis, especialmente também na carreira acadêmica, ela relata isso. Então mexe com questões pessoais dela, esse achado de pesquisa, que vai mudar completamente também a carreira dela, o mundo dela, o foco de pesquisa dela. E eu comecei, quando eu estava estudando isso, eu comecei a perceber algo que era um padrão de repetição da minha vida e que eu não tinha me dado conta até ler essas obras. E queria que vocês também pensassem como é isso aí na vida de vocês. Eu comecei a recordar, por exemplo, que eu sempre afirmei que eu odiava química. Sempre afirmei isso. Eu odeio química. Eu não sei para que serve química. Sempre afirmei isso. E quando eu li sobre isso, veio essa memória, e eu comecei a lembrar a minha experiência com química, entrando no castelo, né, da verdade. Eu comecei tirando um pouquinho a armadura de sábio que eu sempre tentei vestir no mundo exatamente para me proteger do sofrimento, a minha grande armadura, ou, como diria a minha querida amiga Vivian, o meu grande arquétipo. Mas, obviamente, dentro de todo sábio há um ignorante, né? Essa é a grande questão. Então, eu me recordei que a vida inteira eu nunca entendi direito química. Eu não tive professores que me ajudassem a entender de verdade. Então, por mais que eu sentasse na primeira fileira e estivesse assim diante do professor, tentando acompanhar tudo, aquilo não entrava na minha cabeça. Eu observava as pessoas do meu lado entendendo e me dava muita vergonha dizer que eu não tinha entendido nada. Às vezes eu perguntava uma vez e vinha uma resposta que soava como: nossa, isso aqui é tão óbvio, como que você não entendeu? Ou o incômodo do colega ao lado que tinha entendido e queria passar para a próxima questão e eu estava ali atrapalhando. Isso acionava dentro de mim uma sensação de tanta vergonha, de tanto desconforto, como se alguém estivesse gritando o quanto eu era burra por não saber. E quando eu fui aprofundando, porque no castelo do silêncio, no castelo da verdade, a gente tem várias portas, né? Você entra uma porta que tem uma verdade incômoda, mas não tão incômoda assim. Você vai aprofundando, aprofundando. E quando eu passei para uma nova porta, eu falei, mas o que mais tem dentro de mim sobre isso? Então eu me recordei de uma criança, de uma menina chamada Larissa, que quando era pequena e ficava até tarde para que o pai ou o irmão mais velho olhassem a sua tarefa de casa, eu sempre fiz a tarefa sozinha, mas quando tinha uma dúvida, não conseguia alguma coisa, eu deixava lá para que quando meu pai chegasse do trabalho, quando meu irmão mais velho chegasse da escola, um dos dois pudesse tirar a minha dúvida, que normalmente eram exatas, né? E isso eu criança, né? Porque química já é na adolescência. E então eu lembrei de várias cenas em que eu estava já com sono, muito sono, eu sempre acordei muito cedo e o meu pai ou o meu irmão já estavam cansados e eu escutava: como você não sabe isso? Você é burra? Essa fala que aconteceu inúmeras vezes e que
começou a fazer com que eu nem dissesse que tinha dúvida e nem solicitasse a dúvida para não passar por aquela experiência, foi construindo uma imagem distorcida de que, se eu tivesse dúvidas, se eu não entendesse o suficiente, eu era burra. E para fugir desse sofrimento de ser ignorante, de ser burra, de não compreender, qual foi a armadura que eu fui construindo? É melhor dizer que eu não gosto quando eu não entender. É melhor, é mais confortável, é mais suportável dizer que não serve para nada. Química não é útil para a humanidade, nunca utilizarei isso. E garantir, inclusive, que eu escolha uma área de atuação que realmente não tem a ver com isso. Para que eu não precise encontrar de novo essa dor, para que eu não precise experimentar de novo essa vulnerabilidade. E aí você corta para uma outra área totalmente diferente que talvez pareça nem ter relação. Estamos falando agora de atividades físicas envolvendo bola. O meu irmão, um dos meus irmãos, ele é técnico de vôlei, ele é muito bom no que ele faz, ele realmente é incrível e é uma referência na área dele. Mas ele não tinha muita paciência com a irmã em relação a esse esporte. E ele foi meu professor uma época. Para que eu não precisasse experimentar mais uma vez a sensação de inaptidão, de você não tem coordenação motora, você não é amiga da bola, você sei lá o que, qualquer coisa desse tipo. O que eu comecei a dizer para mim mesma? Eu não gosto de esporte que envolve bola, eu gosto de dançar, eu gosto de sei lá o que, outra coisa totalmente diferente. Várias situações da nossa vida, seja nos prazeres mesmo de atividade física, de programações, de relacionamento, de matérias, de conhecimento, quando nós experimentamos a dor da vulnerabilidade, a dor do não pertencimento, do não acolhimento, existe aquele que vai fazer um movimento de eu vou provar para o outro que eu sou bom nisso. Sim, existe esse. Mas existe também aquele que vai se recolher. Aquele que vai dizer assim, olha, quer saber de uma coisa? Você disse que eu não sou bom, então eu não sou boa mesmo, nem quero olhar mais para isso, nem quero mais cogitar, experimentar isso de novo. Então, o que a Brené Brown vai perceber em comum, e ela vai desdobrar essa informação ao longo das suas obras, A Coragem de Ser Imperfeito, Mais Forte do que Nunca, são acho que 5 ou 6 obras, não lembro agora ao certo, em que ela pega nuances diferentes dessa mesma temática, das suas descobertas de pesquisa acadêmica sobre a vulnerabilidade. E o que ela vai perceber? Quando nós estamos num ambiente que não permite o erro, que não permite o fracasso, que não vê com bons olhos a queda, um ambiente em que o nosso valor, nós entendemos ou o ambiente nos conta que o nosso valor está associado só ao êxito, à produtividade, a acertar, a já vir bom naquilo e não desenvolver uma habilidade para aquilo, esse é sempre um ambiente mais pobre. Pobre de criatividade, pobre de superação, pobre inclusive de opiniões, de novas ideias. Se a gente está falando, por exemplo, de uma empresa ou de uma família, a gente vai falar de um grupo, na empresa ou na família, que vai sempre se expor menos para não sofrer. Que vai arriscar ideias menos criativas, porque pode ser visto como burro, porque pode ser visto como nossa, pra que você falou isso? Duh! Então, a sensação de que se eu arriscar, eu corro o risco de receber isso de volta, de receber a não aceitação, de receber a crítica, faz com que, não todas, mas faz com que muitas pessoas recolham aquilo que elas poderiam desenvolver. É por isso que hoje, por exemplo, a Brené Brown ela faz palestra em zilhões de empresas, ela conversa com CEOs de empresas, apresentando essa grande descoberta científica de que um ambiente em que o erro, o fracasso, a inaptidão, a inabilidade podem existir é um solo mais fértil ao desenvolvimento de sementes de criatividade
de inovações. Quando a gente está fazendo uma tempestade de ideias para a solução de um problema, que pode ser desde um problema familiar, um problema na escola, na turma, como um problema numa grande empresa, eu preciso acolher todas as ideias e todas as possibilidades. Eu preciso aceitar tudo que vem desse lugar que eu chamo de brainstorm, de tempestade de ideias, por exemplo. Porque senão eu bloqueio a minha criatividade. E a criatividade não é útil só para quem trabalha no Google, só para quem trabalha em empresas de tecnologia. A criatividade é um recurso salvador dos traumas. A criatividade é um recurso salvador do caos, dos problemas mais cotidianos. Se eu entendo que só há uma forma de fazer as coisas e nunca me arrisco a fazer diferente, eu vivo num labirinto sem saída. Porque a vida está o tempo inteiro se transformando e o tempo inteiro precisamos, como mães, mulheres, pais, seres humanos, líderes de empresas, precisamos de recursos novos para lidar com problemas novos. Quando nós vivenciamos a pandemia, tivemos que nos reinventar de cabeça para baixo. Tivemos que descobrir como fazer coisas que nós nem cogitávamos fazer. Como trabalhar de casa, como ficar com os filhos enquanto trabalha, fazer reunião, tantas coisas. O problema requisita criatividade. E para que a criatividade tenha espaço de frutificação, é necessário um espaço para a vulnerabilidade. Larissa, como saber quais são as minhas vulnerabilidades? Quais são as coisas que te trazem um certo desconforto, uma certa vergonha, por você não dar conta, por você não saber, por você perceber que, eu não sou muito boa nisso. Aqui na vila, né, um outro dia, eu trouxe para vocês a questão do esporte. Aí um outro dia, no grupo das mulheres, tem até algumas queridas aqui da vila acompanhando a live, e falaram que teria futevôlei. A gente mora aqui num lugar muito maravilhoso em frente à praia, e houve a possibilidade, alguém levantou de fazer um futevôlei, qual seria o dia, uma enquete, não sei o quê. E seria um dia que, assim, ajustando, eu até poderia cogitar, talvez com a minha dinâmica meio louca aqui de casa, fazer. Me veio uma vontade de fazer e logo depois eu me senti nesse lugar de vulnerabilidade, que diz mais ou menos assim: ai, Larissa, você não sabe jogar futevôlei, você nunca jogou isso na sua vida. Lembra que você não é boa com bolas? Que você não tem muita coordenação motora? Você vai chegar lá e mostrar isso para as pessoas? A vulnerabilidade é esse lugar que nos tira da nossa zona de conforto, que nos tira daquilo que a gente se sente já mais no controle para fazer. E o meu querido Quito entrou aqui, ele é expert nessas questões da força do ambiente sobre nós, na verdade. E da mesma forma que um ambiente, o nosso ambiente familiar, o nosso ambiente profissional, pode ser um ambiente que abafa os nossos potenciais criativos, porque nos passa a mensagem de que ali você não pode errar, de que ali você tem que ser perfeito, de que ali você não pode estar nesse lugar da fragilidade ou não pode estar nesse lugar do erro. Você já tem que saber, você já tem que ter ideias prontas. Do mesmo jeito que o ambiente pode nos adoecer e até nos traumatizar por passar essa mensagem de que ali você tem que estar na sua armadura, na defesa, de que ali o seu ser total, com as suas questões, com os seus erros, com as suas dúvidas, ali ele não é bem-vindo. A boa notícia é que nós podemos construir um outro ambiente nas nossas famílias. Ainda que eu tenha vindo de um ambiente que me passou essa mensagem, na hora que eu estou fazendo a tarefa com a minha filha, na hora que a gente está brincando, como eu botei para vocês essa semana, de dar estrelinha na praia, na hora que a gente está tentando algo novo, eu posso me permitir e permitir aos meus esse ambiente em que é possível tentar 1000 vezes, em que é possível rir do erro, em que é possível dizer assim: nossa, eu não me lembro disso. Eu não preciso mostrar para os meus filhos que eu já sei tudo, que eu lembro de tudo. Eu posso dizer: vamos pesquisar? Tem um vídeo que fez tanto sucesso na internet esses dias, não sei se vocês viram.
Era uma mãe com a sua filha, assim, pré-adolescente, talvez ela tivesse uns 11 anos, não sei ao certo, e a mãe estava lendo ali a tarefa, o exercício, acho que era de matemática, e a mãe lendo, né, tentando entender, e a filha dizendo que não conseguia, que não tinha entendido nada. E a mãe então ri para a filha e fala assim: eu também não entendi nada, eu também não estou conseguindo. Quão leve pode ser essa possibilidade de dizer eu também não sei. Vamos tentar descobrir a resposta, ao invés de precisar bancar um outro cenário, por exemplo, que poderia acontecer, né, com essa mãe, essa filha, seria: você deveria saber, você estava lá na escola, como assim você não sabe? Você não prestou atenção na aula? É obrigação sua saber. Ou seja, diante da vulnerabilidade da mãe, de perceber que ela não sabe, que ela não vai conseguir ajudar a filha, se ela não pega isso para ela e percebe o que está em jogo aqui é isso, ela projeta isso na filha como uma cobrança de você está desajustado, o problema é seu que deveria ter prestado atenção. O problema é seu que devia chegar aqui já sabendo responder. Então, se eu vim de um ambiente que não acolheu as minhas vulnerabilidades, o meu não saber, o meu não equilíbrio, a minha não coordenação motora, as minhas imaturidades, se eu vim de um ambiente que não teve condições de me fornecer isso, eu posso hoje criar, construir um ambiente familiar, um ambiente na minha empresa, um ambiente no meu trabalho, que possa acolher isso, que possa enxergar o erro de uma outra perspectiva. Porque o erro, ele é muito democrático. Às vezes a gente está se achando assim, sabe? Se achando, o nosso ego está assim bombando, se achando. E quando vem o erro, a gente baixa um pouquinho a bola, a gente se sente mais igual ao outro. Na semana passada eu cometi um erro que me deixou assim arrasada. Para mim é muito difícil lidar com erro, isso é uma construção minha também. E por isso eu falo disso assim com muita tranquilidade, por ser uma pedra que eu bato a cara, né, e conheço, assim, dou beijo nessa pedra cotidianamente. A semana passada eu cometi um erro que eu compartilhei com vocês, foi bastante doloroso comigo, me levou para esse lugar de muita vulnerabilidade, de muita culpa, que foi em relação ao antibiótico da Clarinha, né? A gente já estava numa semana muito difícil, eu já estava muitos dias sem dormir, a flor da pele, e para piorar tudo eu descobri que eu estava dando a medicação de forma errada. A Marina nunca tomou antibiótico, nunca precisou, graças a Deus. Então, na hora que eu fui montar ali o antibiótico com a quantidade de água, eu li a receita e não li uma observação que tinha sobre colocar água, sacudir e depois ter que acrescentar água. Eu coloquei a água, sacudi, o remédio ficou grosso, ou seja, um remédio que já é forte, que é um antibiótico, ficou mais forte do que era para ficar, porque ficou com menos água. E isso deu uma reação alérgica no corpo dela. E quando a gente se deu conta só no outro dia que aquela empolação era fruto da superdosagem, vocês não têm noção. Mas eu fiquei mal que nem um pica-pau, eu fiquei muito mal, assim, aquele encontro com a vulnerabilidade que eu não tinha reação, assim, eu não conseguia nem falar nada, sabe? Eu fiquei arrasada, assim, eu não queria nem que ninguém dissesse nada. Meu esposo, minha mãe, não, vai ficar tudo bem, o próprio médico, e eu tipo, nossa, nem quero ser consolada, fiquei mal. E fui trabalhando isso, graças a Deus eu tinha terapia no mesmo dia e fui trabalhando essa questão. Mas sabe o que é interessante? Que no mesmo dia que isso aconteceu, no mesmo dia que eu tava me vendo com as minhas questões, eu entro na cozinha, minha mãe fazendo comida, né? Minha mãe que cozinha aqui pra gente, maravilhosa. E tinha, minha mãe ela sempre deixa as vasilhas meio, ela não empurra direito assim na mesa ou no lugar que ela volta, né? Ela deixa assim quase prestes a cair e às vezes cai, derruba as coisas. E ela, na pressa dela, ela cozinha assim toda no corre-corre, é o jeito dela. Ela pegou o creme de leite e ela colocou na ponta e esse creme de leite caiu no chão e melou tudo. Gente, vocês não estão entendendo. Eu tava prestes a falar assim: mãe, tá vendo aí? Você bota as coisas na ponta, por isso que caiu o creme de leite. Empurra as coisinhas mais assim pra dentro, não deixa na... Eu tava prestes, assim, já tava saindo da minha boca
quando eu falei, Larissa, olha a merda que você fez hoje. E você tá querendo julgar a sua mãe que botou creme de leite na ponta. O erro nos ajuda a ter outra perspectiva das coisas. A sair desse banquinho do orgulho que faz a gente olhar para os outros um pouquinho de cima e dizer assim, eu faria melhor, eu entendo melhor, eu sei botar os negócios na cozinha melhor, eu sei organizar melhor. Ela já sabia que tinha caído. Pra que eu ia piorar as coisas? Eu simplesmente fui, engoli o que eu ia falar e limpei e ajudei ela a resolver a situação e acabou a situação. E aquilo me fez tão bem, porque faz tão parte do meu automatismo isso de querer ajudar os outros a não errar mais. Querer ajudar os outros a encontrar solução para os seus próprios problemas. E aquele dia de encontro abrupto com a culpa, com o erro, com o fracasso, com o equívoco, com as consequências disso, com a minha vulnerabilidade, com a minha ignorância sobre como como montar um antibiótico, a minha ignorância sobre não saber tudo, sobre ter tanto a aprender, aquilo foi tão importante para mim porque ampliou a minha perspectiva sobre o que a Brené Brown fala em termos de vulnerabilidade. A vulnerabilidade, se a gente não fugir dela, se a gente olhar o que ela tem a nos dizer, o que as minhas ignorâncias, o meu não saber sobre a maternidade, sobre tantas coisas, o que isso tem a me ensinar. Como eu posso olhar os outros da mesma altura, os meus filhos de igual para igual, sem disputas de poder, porque eles também têm algo a me ensinar e eu também tenho algo a aprender. Se a gente souber encontrar as nossas vulnerabilidades, conversar com elas no castelo do silêncio, entrando portinha por portinha para saber, como eu contei para vocês no meu exemplo, né? O que mais isso tem a me dizer? Que história é essa que eu tenho a conhecer sobre a minha máscara, sobre as minhas armaduras e sobre o que eu estou protegendo? Que dores são essas que eu estou protegendo? Quando eu finjo saber tudo, quando eu finjo dar conta de tudo, quando eu finjo ser a que tem o controle de tudo, o que eu estou escondendo de mim mesma? O que eu precisei proteger ao longo desses últimos anos? Quando a gente faz esse movimento, a gente volta de lá com menos armaduras, não sem armaduras, porque no mundo a gente precisa sim, às vezes, colocar as nossas armaduras, mas com mais verdade. De um lugar de mais verdade, para lidar com a nossa família, para lidar conosco, para lidar com os nossos filhos. E a verdade, ela traz muito mais leveza. A armadura pesa, as máscaras pesam. Estar num ambiente em que a verdade é a base das relações é sempre um ambiente de maior intimidade, de mais criatividade para resolver os problemas. E é sempre um ambiente muito mais leve, ainda que haja ali algum caos. Muito obrigada por todos que passaram por aqui, por todos que vão nos assistir depois. Essa live vai ficar gravada. Se você puder compartilhar com alguém que possa se beneficiar, alguém que você lembrou enquanto a gente batia esse papo aqui. Em breve eu vou lançar o curso Cultivar, Construindo, Cultivando Afeto e Respeito. O site já está sendo construído. Espero que eu tenha respondido aqui ao longo da live algumas perguntas que chegaram e eu tentei responder aqui. E em breve estaremos juntos agora já para as lives de lançamento do curso. Grande abraço, um beijo para todos. Até a próxima.